aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em poder receber vocês aqui. No último vídeo de Pokémon que eu postei aqui no canal, eu fiz uma listinha marota de 5 mistérios que nunca foram revelados no anime. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui no card e nos comentários também, ok? E tal como eu tinha prometido pra vocês lá, hoje eu tô trazendo a parte 2 daquele vídeo com mais 5 mistérios do anime clássico. Então já prepara sua Pokébola aí e vamos nessa! Número 1. O mistério de Cubone e Kangaskhan. O Kangaskhan é um Pokémon com um forte instinto maternal e nunca é visto sem seu filhote. E na verdade, isso é justamente o que torna ele mais bizarro. Afinal de contas, o bendito do filhote tá sempre na bolsa da mãe, a não ser que os dois estejam na forma mega evoluída, né? Porque nessa forma o bebê cresce e aí já não dá mais pra caber dentro da bolsa. Só que é aí que tá o pega. Porque o Kangaskhan não tem uma pré-evolução. Mas quando esse Pokémon nasce, ele já automaticamente já nasce com um bebê na pochete dele. Sem ter acasalado nem nada. Então de onde ele vem? Bom, enquanto a Pokémon Company não criar uma pré-evolução para o Kangaskhan, a gente nunca vai saber essa resposta. E aí você deve estar se perguntando, ok Edu, mas o que o Cubone tem a ver com isso? Cara, a origem e as características desse Pokémon são dois dos maiores mistérios da franquia. E eu acho que todo mundo já deve conhecer aquela história de que o Cubone coloca o esqueleto do crânio da mãe dele na cabeça depois que ela morre e tal. E essa história, embora tenha vindo dos games, é uma das mais furadas que existem, porque o próprio anime já mostrou cenas de Cubones com suas mães Marowaks do lado, e eles já estavam usando o capacete de osso e tal. Porém, existem outras teorias sobre a origem desse Pokémon, e em uma delas, acredita-se que ele na verdade seja um bebê Kangaskhan que ficou órfão e se tornou um Cubone após a morte da mãe. Existe até uma teoria de que o Cubone seria um filhote de Charmander que perdeu sua mãe e se adaptou para viver sozinho na natureza. Bom, apesar das semelhanças que esses Pokémons compartilham, a gente infelizmente nunca viu um Cubone sem o capacete. E sem nenhuma informação oficial sobre isso, tanto nos jogos quanto no anime, esse Pokémon permanece como um dos mais misteriosos até hoje. Número 2. O que exatamente são os Anons? O Anon é um Pokémon psíquico que foi introduzido lá na segunda geração e é facilmente um dos mais peculiares da franquia. Uma das poucas coisas que se sabe sobre eles é o fato de existir uma variação da espécie para cada letra do alfabeto latino. Além disso, também já foi constatado na própria história que esses Pokémons têm alguma relação com antigos hieróglifos e são sempre encontrados perto de ruínas de antigas civilizações. Mas o que de fato são os Anons? Existem teorias que afirmam que eles fazem parte do Arceus, que é considerado como o deus dos Pokémons da franquia, e ajudaram ele na criação do mundo. Bom, esses Pokémons tiveram um papel de destaque no terceiro filme, e lá dá pra ver que eles são poderosos o suficiente para alterar a realidade de acordo com os desejos de uma personagem chamada Molly. Porém, não existe nenhuma informação oficial que confirme essa teoria. Uma outra teoria que circula entre os fãs é a de que eles seriam de uma outra dimensão, assim como as Ultra Beasts que aparecem lá na região de Alola, ou alienígenas, assim como as Clefairies. Só que, de novo galera, o problema é que quase não tem informações sobre esse Pokémon. Então não tem nada que corrobore essas teorias. Inclusive, até mesmo nos jogos, as informações sobre eles são muito vagas. E é por isso que esse aqui permanece como um grande mistério. Número 3. O que aconteceu com os animais normais do mundo de Pokémon? Cara, essa aqui é a polêmica que todo mundo pensa, mas ninguém quer falar, né? Mas eu tenho certeza que todos os fãs de Pokémon, pelo menos um dia na vida, já se perguntaram de onde saem as carnes que a gente vê os personagens comendo em várias cenas do anime. E é engraçado porque no próprio mundo de Pokémon, a gente vê que alguns deles agem como predadores dos outros. Esse parece ser o caso, por exemplo, dos Pokémons voadores em relação aos insetos. Só que agora que a parada fica muito mais bizarra. Porque nos jogos já existem evidências de que os personagens consomem carne de Pokémons.
Nos jogos Pokémon Shield e Pokémon Sword, existe uma espécie de minigame onde você pode cozinhar vários tipos de pratos e tal. E nas versões japonesas desses jogos, existe um prato que se chama Kingler Whole Seafood Curry, que é basicamente um curry feito com carne de Kingler, cara. Olha isso! Não, e o mais doido é que dá pra ver os espetos que ele tem nas costas e uma das pinças dele no prato. E o pior de tudo é que se você tiver um Crab na sua equipe, ele também come esse curry. Cara, é inacreditável. Só que por outro lado, lá na primeira temporada do anime, tem uma cena em que o Ash vê vários peixes em um tanque do ginásio da cidade de Cerulean que são iguais aos que a gente vê na vida real. E olha, eu vou falar pra vocês, hein? São poucos os momentos em que acontecem esses deslizes de aparecerem outros animais no meio do mundo de Pokémon. E geralmente, eles acontecem nas primeiras temporadas do anime. Só que mesmo assim, isso acaba gerando uma grande dúvida, né? Afinal de contas, como funciona esse mundo? Tem bicho normal e tem Pokémon ou é só Pokémon? A impressão que eu tenho é a de que no começo eles nem sabiam se eles iam fazer essa divisão ou não, e por isso eles não se atentaram muito a essas cenas. E aí depois de um tempo, eles decidiram que nesse mundo só iria ter Pokémon mesmo e boa. Mas infelizmente o anime nunca deixou isso claro para os espectadores. Número 4. O que aconteceu com a família do Pikachu? No primeiro episódio de Pokémon Jornadas, a história de origem do Pikachu do Ash finalmente é revelada e os fãs descobrem que ele, na verdade, foi adotado e criado por uma Kangaskhan quando ele ainda era um Pichu. Mas um certo dia ele decidiu ir embora porque ele percebeu que estava difícil para a mãe adotiva criar ele e seu bebê ao mesmo tempo. E foi por causa do amor que ele sentia por eles que ele evoluiu para Pikachu e eventualmente acabou sendo capturado pelo Professor Carvalho. Mas antes de ser salvo pela Kangaskhan, o Pikachu estava andando sozinho. O que deixa a seguinte pergunta: o que será que aconteceu com a família biológica dele? Poderiam eles ter abandonado o Pikachu por alguma razão? Será que eles só não se perderam dele mesmo, ou é possível que eles tenham morrido? Bom, pelo anime dá pra ver que ele era muito pequenininho quando era um Pichu. E no mundo animal, existe essa parada de espécies que abandonam seus filhotes quando consideram que eles são incapazes de sobreviver e tal. Então talvez esse possa ter sido o caso do Pikachu. Existe também a possibilidade do ovo dele ter ido parar longe da família por alguma razão e que ele nem mesmo tenha conhecido os pais dele. Mas apesar de pequeno, ele mostrou que tem fibra e até evoluiu para sobreviver sozinho. Número 5. Para onde o Ash e o Pikachu foram no final do anime? O Ash e o Pikachu são uma das duplas mais icônicas na história dos animes, e os dois percorreram um longo caminho juntos desde o início, quando o Ash era só um pateta e o Pikachu detestava ele. Eles viajaram para muitos lugares, fizeram vários amigos e tiveram muitas experiências juntos. E depois de se tornarem os campeões mundiais, eles finalmente voltaram para casa em Pallet. E depois de pensar muito sobre o que é ser um verdadeiro mestre Pokémon, o Ash percebe que ele ainda é um desafiante e que ainda há muito o que fazer para tornar o sonho dele realidade. E com isso em mente, ele decide partir em uma nova jornada, decidindo seu caminho na pura sorte. Porém, o que aconteceu com ele, o que ele fez e quantos anos se passaram entre esse momento e o início de Pokémon Horizons, permanece um grande mistério. Mas os produtores podem responder isso de diversas formas. Além de participações especiais nos próximos animes da franquia, eles poderiam muito bem optar por continuar contando a história do Ash através de filmes a partir de agora. Seja como for, esse pelo menos é o único mistério que eu tenho certeza que em algum momento vai ser respondido. É só uma questão de qual vai ser o momento ideal para isso. Hoje em dia é uma estratégia muito comum deixar um personagem ou uma obra na geladeira por uns anos para depois trazer de volta e gerar hype em cima. E é claro que antes disso acontecer, a gente vai estar de olho aqui em todas as notícias e vazamentos para passar para vocês o mais rápido possível. E para você ficar sabendo antes de todo mundo, é só você capturar sua inscrição aqui no Beco do Nerd e jogar uma Pokébola no botão do like para ajudar a melhorar o alcance do canal. Eu espero que você tenha uma semana incrível pela frente e aproveita para descansar bastante no fim de semana. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!